e eu quero falar sobre Deus está fazendo algo novo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Vamos poder sentar nos seus lugares. Esta passagem, não só os 2 versículos que acabamos de ler, mas esse capítulo tem sido uma fonte de encorajamento para o povo de Deus em toda a história. Desde os dias do profeta Isaías. Isaías foi um profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, considerado profeta messiânico, isso porque foi o profeta que mais falou a respeito da vinda de Cristo e a respeito de seu ministério. Isaías é considerado um dos maiores profetas, não só pela extensão do livro que leva o seu nome, mas pelo conteúdo daquilo que ele falou, daquilo que ele profetizou, do que ele transmitiu ao povo de Israel. Ele nasceu numa família de profetas, uma família religiosa, vamos dizer assim. Mas teve, ainda no início do ministério, uma experiência que transformou, que mudou a sua vida. Muitos profetas, se você pegar, por exemplo, não só Isaías, Jeremias e vários profetas, que são 12 chamados de profetas menores, nós vamos observar que a maioria deles profetizaram exatamente nesse tempo em que Isaías também profetizou, ou seja, tempo do exílio do povo de Israel na Babilônia, o tempo que aquele povo foi levado como escravos para servir a Babilônia. E Jeremias havia profetizado que esse tempo duraria 70 anos de cativeiro. Na prática, foi um pouco menos, mas que durou o cativeiro. Mas a gente vê como esse tempo foi assim triste na história do povo de Israel. Foi um dos acontecimentos mais tristes na história daquele povo, foi o cativeiro da Babilônia. E nesse capítulo aqui, a gente vai observar que Deus, através do profeta, vai falar diretamente aos exilados. Claro que muitos ficaram em sua terra, mas uma grande parte foi levado, deixando para trás a história, deixando também às vezes pessoas queridas. E agora a mensagem do Senhor,
A mensagem de Deus, ela é direcionada exclusivamente aos exilados. Em alguns versos anteriores aqui, você vai observar que Deus fala àquele povo, relembrando aquele povo de muitas realizações. Como está aí, por exemplo, no verso 16. Deus cita os grandes acontecimentos que marcaram a história daquele povo na vida de seus antepassados. Agora, aqui no verso 18, bem como também o verso 19, o Senhor Deus desafia aquele povo a esquecer o passado. Deus está agora falando de maneira nítida, de maneira muito viva, para aquele povo esquecer o passado deles. Essa palavra foi um direcionamento vindo do próprio Deus. Foi uma palavra vinda do coração de Deus para aquele povo. E parece assim estranho, porque quando a gente analisa, né, a história da nação, na história do povo de Israel, quantas vezes Deus falou a respeito de tantos fatos que aconteceram lá no Egito, até a introdução do povo na terra prometida. Quantas vezes o Senhor lembrou aquele povo do que ele havia feito? E agora Deus está conclamando aquele povo a esquecer tudo o que ele havia feito. É isso mesmo. Mas na realidade, amados, a intenção do Senhor aqui não foi propriamente convocar o povo para apagar da memória seus feitos, seus milagres, não é? Suas obras. A intenção do Senhor não foi propriamente essa. Deus não estava querendo que o povo viesse esquecer por completo, apagar tudo que ele havia feito na história da nação. Mas Deus estava, preste bem atenção, encorajando aquele povo a não ficarem parados, estagnados, diante do momento que estavam vivendo e apenas dizendo: o Senhor fez isso. Há quantos anos? O Senhor fez milagres. Está entendendo? O que o Senhor estava mostrando àquele povo era exatamente isso. Deus convoca agora a nação, convoca o povo a não ficar presos a tudo que ele havia feito, esquecendo de que havia tanta coisa por fazer. Tanta coisa que deveria marcar a vida daquele povo.
Tem um provérbio oriental que diz assim: seu passado é apenas para aprender e crescer, não para viver. Se enquadra muito bem esse provérbio naquilo que Deus falou para o povo de Israel. Seu passado é apenas um lugar para aprender, para servir de exemplo, para aprender e viver. Amém, gente? Ou seja, não é um lugar para você executar, praticar, fazer as coisas acontecerem ou ficar preso a elas. Mas você tem que viver fora desse patamar. É necessário viver fora daquilo que está relacionado ao passado. E por isso, irmãos, o Senhor Deus queria na realidade que aquele povo olhassem para o que Ele estava já planejando e prestes a fazer. O Senhor estava para realizar algo assim extraordinário na vida daquele povo. Mas o povo estava apenas focado na história antiga, no passado. E é por isso que Deus vem falando dessa forma. Por isso que o Senhor vem dizendo a eles para não lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas. E nós vamos ver, irmãos, que muitas pessoas às vezes não crescem, não prosperam, não conquistam as bênçãos de Deus, não avançam, porque estão presas a experiências do passado. Às vezes experiências boas ou ruins. O caso desse povo aqui eram experiências boas, mas focava tanto no passado, focava tanto nos feitos, nas realizações do Senhor, que o tempo estava passando e não conseguiam visualizar o presente. Não conseguiam enxergar o agir de Deus. Amém, amados? Nós vamos ver aqui no livro de Gênesis um fato muito assim interessante. Gênesis 50. Que sucedeu na vida de José. José, o filho de Jacó. Verso 20, 19 e o 20. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, desde ainda adolescente, começou a receber
sonhos vindo diretamente da parte de Deus, de coisas que iriam acontecer. E José decidiu uma coisa: ser fiel ao Senhor, não pecar contra o Senhor. A coisa ficou muito complicada, porque seus irmãos passaram a ter ciúme e inveja dele. Ele era o mais novo, e seus irmãos o invejavam de tal forma que decidiram dar fim à vida dele. Um certo dia, aproveitando o momento, vende José a uma carruagem que passava ali por perto de amalequitas, que ia para o Egito. Mas olha que coisa tremenda, era Deus que estava trabalhando nisso. Deus que programou tudo isso. Porque viria no futuro uma crise sobre o mundo antigo daquela época todo. Uma crise violenta. E Deus agora já mandava aquele menino sonhador, mas temente ao Senhor, para o Egito, para ser ali o instrumento para salvar o seu povo, bem como também salvar muitas vidas naquela época. E assim José foi para o Egito. Foi como escravo, foi preso. E ali dentro da prisão Deus começa a usá-lo. E sai daquela prisão para se tornar então o governador do Egito. Quando acabou os alimentos na terra de Canaã, de seu pai, de seus irmãos, e eles vieram, alguns vieram para comprar alimento no Egito, descobriram então que José é que reinava naquele país. José manda trazer também toda a família e trazer também o seu pai. E assim eles vêm para o Egito. Quando Jacó morre, seus irmãos reuniram e disseram um ao outro: agora José, ele vai vingar de nós. Enquanto nosso pai estava em vida, ele respeitava-o. E todos ficaram com medo. Mas José, percebendo, José chama-os e diz exatamente isso para eles: não temais. Está dizendo assim: não tenha medo. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vocês na verdade intentaram mal contra mim. Vocês planejaram a minha morte. Mas o Senhor transformou tudo isso, essa maldição, em bênção. Ou seja, José mostra para eles que tudo que havia acontecido foi por uma direção divina. Por uma direção de Deus. Irmãos, como muitas pessoas às vezes pecam diante das situações que surgem, das adversidades que surgem no caminho delas. Quantas pessoas que murmuram, porque não sabem
parar, não sabem buscar a direção do Senhor em relação aos feitos, em relação aos acontecimentos. Por isso, é necessário a pessoa compreender e entender que a vontade de Deus, ela sempre será para o nosso bem, e que o que tivermos que sofrer, que passar, temos que ter a convicção de uma coisa só nós precisamos: permanecer em Deus e permanecer também na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, apegar-se muitas vezes às coisas do passado pode impedir que o propósito de Deus se cumpra e seja concretizado, estabelecido nas nossas vidas. Se apegar às coisas que acontecem, que já ficaram para trás, temos que ter cuidado, temos que ter a devida sensibilidade para não perdermos o foco daquilo que o Senhor quer realizar, quer fazer. Por isso Paulo, o apóstolo, lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 13, uma passagem muito conhecida, que ele vai falar o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, o apóstolo está dizendo que muitas coisas não havia alcançado, ele não havia conquistado ainda, mas ele vai nos dizer: uma coisa faço, uma coisa eu faço. Ou seja, ele não estava parado, ele não estava de braços cruzados. Ele está dizendo: eu estou trabalhando, eu estou agindo. E para falar com mais clareza para você, ele estava dizendo: eu estou policiando minha mente, meus sentimentos, minha alma, estou cuidando da minha mente, para que eu não fique preso às coisas do passado, mas que eu tenha a sabedoria para manter firme, olhando para as coisas que estão diante de mim, para as coisas que o Senhor está fazendo. Ele estava focado no agir de Deus, na vontade de Deus estabelecida para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, irmãos, o Senhor não quer que fiquemos estagnados, parados, só relembrando e dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Ele fez tanto no passado. Mas por que que o Senhor, irmãos, Ele está falando isso? Nós vamos observar aqui, primeiro lá em Êxodo 16, né? Outro fator aqui que eu quero que você observe dentro dessa linha de entendimento, mas que vai nos mostrar algo
muito interessante. Em relação ao maná que Deus enviava ao seu povo no deserto. Aquele maná, ele não poderia durar mais que um dia. O maná não poderia ser estocado, guardado para o outro dia. O maná deveria ser consumido no dia. Foi ordem de Deus. Cada manhã, bem cedo, o povo deveria então sair e colher maná no deserto. Mas você sabe que no meio das pessoas, do povo, onde há muita gente, tem muitas pessoas incrédulas. E muitos não creram nessa provisão divina. No verso 19, também o verso 20, diz assim: disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Que fato interessante. Mas o que Deus queria mostrar para aquele povo em relação ao maná? Deus queria mostrar, igreja, para aquela nação inteira, que Ele, o Senhor, é que seria o supridor daquela nação em tudo naquele deserto. Deus estava agora revelando e mostrando para aquele povo e dizendo: eu, o Senhor, é que vou suprir as necessidades de todos. Vou enviar o alimento todos os dias. Imagine, todos os dias. Cuidado do Senhor. Aqueles que pegaram, não sei se meio escondido, era muito saboroso o maná. Você imagine, comida vindo lá do céu. E aí, guardavam. Vamos guardar para amanhã, que talvez não venha amanhã. Dúvida, incredulidade. E aqueles que guardavam, aquilo apodrecia e, como diz o texto, e cheirava mal. Porque o povo não estava crendo na provisão de Deus. O povo não estava recebendo a provisão do Senhor, a bondade do Senhor, o suprimento dele para a vida do seu povo. Amém? E é por isso que Jesus, quando ele ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, está lá no verso 11, Jesus vai dizer, concernente ao sustento de todos os dias, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia. Você entende isso agora? Por que Jesus fala o pão nosso de cada dia? Cada dia nos dai hoje, porque amanhã vai ser outro. O pão nosso de cada dia.
Deus amoroso, que Deus tremendo, que Deus misericordioso, fiel com seu povo, que se preocupa com o sustento diário, cotidiano, de todos os dias, enviar o suprimento, enviar o alimento para os seus filhos. O Senhor, irmãos, estava ensinando o seu povo a confiar e também a depender dele diariamente, todos os dias. E é por isso que, às vezes, as pessoas têm certa dificuldade, certas situações, de não serem atendidas pelo Senhor, as orações não serem respondidas, e o suprimento da parte de Deus faltar. É exatamente, irmãos, porque falta obediência e confiança nele, na sua palavra. E as pessoas acabam tendo o hábito de buscar ao Senhor na hora que precisam, só nas necessidades. Mas não, temos que manter uma linha de comunicação com o Senhor diária. Precisamos manter, desde ao levantar pela manhã, comunhão com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele e com sua palavra, para que assim sejamos atendidos. Amém, amados? Mas deixa eu falar para você também, nesse caso que nós estamos vendo até aqui, o Senhor Deus está falando a respeito de fatos memoráveis, de fatos, de milagres, de sinais que marcaram a vida daquele povo, ou seja, coisas boas, maravilhosas. Mas o povo estava tão focado nesses fatos que esqueciam do presente. Mas tem também as coisas ruins que impedem, que atrapalham. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele nos ensina, irmãos, que precisamos ter o devido cuidado. Verso 1 e 2. Parte A aí do verso 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, Ele está nos dizendo aqui, amados, nós que estamos envolvidos, nós que conhecemos, né,
tantos milagres, tantos testemunhos, tantas obras extraordinárias que o Senhor fez, provas concretas nós temos diante de nós. Devemos nos desembaraçar, ele fala. Então ele está falando aqui qual é o problema. Devemos desembaraçar-nos de todo o peso e também do pecado que tenazmente nos rodeia. Então, ele está dizendo aqui que os embaraços nos impedem de chegar à presença dele. A presença do Senhor, a comunhão com ele. E também o pecado. Essas coisas nos afastam da comunhão com o Espírito Santo e com a sua palavra. Devemos nos libertar de tudo isso, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho de Jesus é uma proposta do Senhor. A salvação é um convite de Jesus. E as pessoas sábias, inteligentes, elas conseguem discernirem, compreenderem esse princípio, compreenderem que Jesus é o autor e é também o consumador da fé que nós temos. Tudo um dia vai ser consumado nele, a presença dele. Tudo um dia vai ser concretizado, concluído nele, em Cristo Jesus. Irmãos, nessa geração que nós estamos vivendo, nesses dias, vocês sabem que precisamos ter muito cuidado para guardarmos os nossos sentimentos. Sentimentos são problemas que acontecem no seio da família, que acontecem nas células, que acontecem em todos os lugares, no trabalho. Essa época que nós estamos vivendo de ansiedade, e tem também imperado uma falta às vezes de diálogo, de comunicação, de entendimento entre as pessoas. Por isso, esta geração tem sido marcada e bombardeada pela tristeza, pelo medo, pela angústia, pela ira, pelo ódio, pela mágoa. E uma pessoa que armazenam tais sentimentos em sua alma, não avança, não prospera. Jesus não convive, o Espírito Santo não convive com isso. E por isso nós vemos nesses dias tantas pessoas impossibilitadas de caminhar, de avançar, de progredir e de usufruírem do novo de Deus, do agir dele cotidiano. E a palavra de Deus, para mim, para você, para nós, nesse dia, é essa. Deus está nos chamando a prosseguirmos
e a não ficarmos presos a coisas do passado. Coisas que já aconteceram. Voltando ao texto de Isaías, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Verso 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Será que vocês não estão vendo? Jesus está perguntando àquele povo. Vocês não estão percebendo? Não estão percebendo os acontecimentos? Eu que estou trabalhando. Jesus está dizendo para aquele povo, e vai vir, vai chegar, muito rápido. Mas o Senhor conclama agora aquele povo exilado abrir o entendimento para visualizarem a manifestação gloriosa de Deus na vida dele. Quantas vezes Deus está trabalhando e nós não conseguimos enxergar? Quantas pessoas estão aí presas a tantas coisas, embaraçadas. Você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas têm normalmente o hábito de olhar para as circunstâncias, os acontecimentos. Não olham para o espiritual, olham para o físico, para o material. Mas não conseguem visualizarem a esfera espiritual. E quando a gente começa a penetrar na dimensão espiritual, onde Deus trabalha, onde Deus atua, a gente começa a ver coisas grandes, coisas gloriosas, coisas novas, porque o que Deus faz é novo, é poderoso, é grande. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes, de coisas extraordinárias. Deserto é símbolo, irmãos, de muita coisa ruim. E aqui no verso 19, ele vai dizer: eis que faço, na parte B, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória ao Senhor. Porei um caminho no deserto. Eu vou fazer caminhos nesse deserto para vocês passarem. Rios vão correr nesse deserto. Ai, o Senhor está falando, irmãos, de bênçãos. Deserto é símbolo de escassez, deserto é símbolo de fome, é símbolo de dor. Deserto é símbolo de muitas coisas ruins. Deserto. Por isso que às vezes quando a pessoa está passando uma dificuldade, ela tem um hábito de dizer: estou passando por um deserto. Porque deserto é isso. É muita dificuldade. Mas nós precisamos, irmãos, entender cada momento dos desertos que nós enfrentamos na nossa trajetória. O Deus que realizou tantos sinais no passado na vida daquele povo é o mesmo Deus que ainda hoje também opera na vida dos seus filhos, da sua igreja, daqueles que nele confiam. Louvado seja o nome de Jesus.
O Senhor está prometendo abrir caminhos onde não existem. Talvez, diante de sua trajetória, você não vê um caminho, você não vê um escape, você não vê uma luz. Deus está prometendo abrir caminhos diante de ti, igreja. Deus está prometendo abrir caminhos para que você possa caminhar com liberdade, para que você possa passar. Para que você não fique restrito aos acontecimentos e às circunstâncias do deserto. Água, Ele promete água, abundância de água. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente começa a observar tudo isso, nós vamos ver que o Senhor está apontando para Jesus, para o Messias. Jesus declarou àquela mulher de Samaria. Jesus falou com aquela mulher lá, na passagem de João 7:37, 38. Se alguém, ele falou no dia da festa daquele povo de Israel. Deixa eu abrir aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E depois ele vai falar a mulher samaritana também. Mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você daria, porque nasceria dentro de você uma fonte que jorraria para todo sempre. Igreja, preste atenção. É Deus que está dizendo, é Deus que está falando, é Deus que está movendo e oferecendo essa água viva, qual possa saciar a sede da humanidade. Maná novo, alimento diário. Se isso é muito para a sua cabeça, então você precisa pedir o Espírito Santo para abrir seu entendimento. O suprimento do Senhor é diário. É um maná novo. Amanhã é outro dia. A dependência do Senhor tem que ser constante. Por isso que o salvo, ele tem esse hábito, ou esse costume, de entender que tudo que chega às suas mãos, tudo que vem, está vindo do Senhor, né? Se chegou muito, ou se chegou pouco, mas Ele glorifica, Ele exalta e declara: louvado seja o Senhor. E a primeira coisa que Ele faz é tirar o dízimo e a oferta. Senhor, tudo isso aqui veio do Senhor, está aqui, muito obrigado, meu reconhecimento. Dízimo, oferta são reconhecimentos do suprimento do Senhor na nossa vida cotidiana, nossa vida diária. Amém? Você consegue viver nessa dimensão onde Deus se manifesta, onde Deus atua com coisas novas todos os dias? Jesus te chama a depender dEle. Jesus te chama a confiar nele.
Jesus te chama a crer nas suas palavras e assim tomar posse de tudo que Ele tem preparado para a sua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.